Olá, o que é miopia? Eu tenho miopia? Ou como é que enxerga uma pessoa com miopia? Que tipo de lentes são as lentes para miopia? Eu sou o Dr. Fausto Stangler e esse é o canal que eu uso para conversar com os meus amigos e os meus pacientes sobre a saúde visual além da boa visão. E hoje eu estou falando sobre miopia. Então, se tu tem miopia ou se interessa sobre miopia, quer saber um pouco mais sobre como é que é a visão com miopia e como é que tipo de lentes existem para corrigir a miopia, acompanhe esse vídeo que eu vou falar sobre isso e no final ainda tem um convite para ti. Agora, se tu não tem miopia, não te interessa sobre esse assunto, não conhece ninguém que possa se interessar, não precisa assistir esse vídeo não é para ti. Agora, nesse vídeo, se isso é um assunto que te interessa, eu vou falar exatamente o que é a miopia e vou mostrar como é que enxerga uma pessoa que tem miopia, tá? Ah, deixa eu entrar aqui no meu computador. Olha só, aqui eu estou com um trecho de vídeo que eu gravei aqui no meu consultório agora há pouco e mostra exatamente como é que é a visão de uma pessoa com miopia. Mas antes eu quero explicar como é que é o olho de uma pessoa que tem miopia. Então aqui a gente tem um esquema de como é o olho de uma pessoa e a gente tem aqui as várias estruturas do olho. É isso que eu quero mostrar, tá? A gente tem a parte da frente e o fundo do olho. E a luz ou a imagem, ela tem que passar por todas essas estruturas para chegar exatamente lá na retina. E a miopia é um problema relacionado basicamente ao tamanho do olho. O olho é um pouco maior do que devia, a imagem se forma um pouquinho antes, então a imagem vai estar mais ou menos aqui. A imagem que vem lá do, vamos dizer assim, do horizonte, ela vem vindo, vem vindo, vem vindo e se forma exatamente aqui ao contrário, né? Ela vem vindo desse lado aqui e vai se formar lá no fundo do olho, lá na retina. Só que ela está se formando antes porque o olho é um pouco maior, ou a imagem se forma antes por qualquer motivo. E aí o que acontece? Se a imagem vem de perto, ela automaticamente vai se formar mais atrás. Por isso que a miopia, quem tem miopia, consegue enxergar de perto, mas enxerga mal de longe, porque de longe a imagem vem antes e se forma mais na frente. De perto a imagem começa a se formar mais perto do olho, o objeto está mais perto do olho e a imagem vai se formar mais atrás, e aí consegue ter a visão nítida. Então a visão de longe de uma pessoa com miopia, ela é borrada. À medida que a gente coloca alguma imagem para enxergar de perto, a pessoa com miopia enxerga com nitidez. Então, classicamente, quem tem miopia enxerga muito bem de perto ou enxerga melhor de perto do que de longe, porque o olho é um pouco maior do que devia. Então, exatamente assim é a visão de uma pessoa com miopia. E a gente corrige a miopia com lentes negativas, é o tipo de lente que corrige. Olha só que interessante. Quando a gente coloca uma lente na miopia, a pessoa passa a enxergar exatamente nítido assim. Olha como é que é. Sem miopia, bom para perto, ruim para longe. Quando a gente coloca as lentes, a visão passa a ficar nítida em todas as distâncias, tá? Esse é o tipo de lentes que corrige a miopia. Olha que interessante. Talvez no passar aqui não tenha percebido, mas olha como muda a imagem, e esse é um ponto interessante para a gente falar sobre as lentes da miopia. Essa é a imagem borrada, presta atenção na nitidez, mas também no tamanho dos quadros das tabelas de acuidade visual. Olha só, quando a gente corrige, a imagem passa a ficar assim. Notou a diferença? Nítida, mas menor. As lentes da miopia, elas diminuem o tamanho das coisas. Então, isso acostuma, mas logo que a pessoa coloca os óculos, tudo fica menorzinho. Esse é o, vamos dizer assim, a adaptação que precisa ser feita para as pessoas com miopia. Passa a enxergar tudo com nitidez num tamanho menor, proporcional, claro, ao grau da miopia, tá? Da mesma forma que a pessoa enxerga o mundo menor, o mundo ou as outras pessoas enxergam os olhos do míope menor. São lentes que diminuem. Olha que interessante aqui. Eu tenho uma lente de miopia. Se a gente olhar com atenção aqui, talvez dê para ver nessa imagem, não ficou muito bom, mas são lentes que têm as bordas grossas e o centro da lente é fininho. Tá? São lentes de centro, no meio da lente é fino e a borda da lente é grossa. Por que eu digo isso? Ó, aqui vai dar uma imagem, ó, bem, dá para ver bem a borda aqui da lente. Ó. Por que eu digo isso? Porque quando a gente for fazer uma armação de óculos, quanto maior a armação, mais grossa vai ficar a lente. Por isso que as lentes de mais miopia tendem a usar, ser montadas em armações menores. Ou, quando for escolher uma armação para miopia, se ficar em dúvida entre dois modelos, quanto menor o tamanho, melhor. Segunda coisa que eu gostaria de falar sobre os óculos para miopia,
é em relação à grossura do aro. Como essas lentes têm as bordas grossas, quanto mais fino o aro, aparentemente mais grossa vai ser a lente, porque eu estou comparando contra, por exemplo, um fio de nylon. Toda lente de miopia vai ser mais grossa do que um fio de nylon. Então tende a aparecer mais grossa. E a maneira de disfarçar isso é pegar uma armação de aro inteiro. Então, para uma miopia, o melhor é aro inteiro e armação pequena. Tende a dar um efeito mais esteticamente mais adequado. A terceira coisa fala sobre o material de que vai. Então, isso tem a ver com o formato da armação, tá? Uma outra coisa fala sobre o material de que vai ser feito a lente. E aqui eu tenho, por exemplo, um material de papel, que é um cartão de visitas, que é papel, mas é grosso. E eu tenho um receituário, que é papel, mas é fino. Então, para as lentes de óculos, existem essas variações também. Eu posso ter um material para fazer a lente, que vai fazer ela com o mesmo grau, mas mais grossa, ou com o mesmo grau, mas mais fina. E isso é chamado de índice de refração. Lentes de alto índice têm mais eficiência, são mais finas do mesmo grau. Então, dependendo do grau, se o grau começa a ser um pouco mais alto, pode ter um resultado melhor ainda usando uma lente de alto índice, tá bom? Então essas são as informações sobre miopia. É assim que enxerga uma pessoa, deixa eu colocar aqui, assim que enxerga uma pessoa com miopia e assim que enxerga uma pessoa com miopia corrigida. Dito isso, agora eu tenho uma sugestão aqui para ti. Se esse assunto foi interessante para ti, talvez seja interessante curtir esse vídeo, porque a plataforma vai entender que esses assuntos são relevantes e vai te mostrar outros assuntos interessantes como esse, tá bom? Além disso, eu tenho aqui um convite, uma oportunidade para ti. Se tu quiser se cadastrar perto desse vídeo aqui, deve ter um botão ou um link para um cadastro numa lista pessoal minha, que eu mando esse tipo de informação útil e relevante sobre a saúde visual, além da boa visão. Então, se tu quiser te cadastrar, eu vou ficar muito contente com isso. E por fim, eu tenho aqui um pedido para te fazer. Se esse conteúdo foi interessante para ti, provavelmente vai ser interessante também para outras pessoas que têm problemas de visão, por exemplo, como miopia, na família, ou amigos, ou colegas de trabalho. E aí eu te faço um pedido para encaminhar esse link desse vídeo para essas pessoas, porque informação não ocupa espaço, gentileza gera gentileza, assim como eu procuro dar minha contribuição trazendo esse tipo de informação relevante sobre a saúde visual além da boa visão, eu te peço aí a gentileza de compartilhar e de passar esse conteúdo adiante, tá bom? Eu sou o Dr. Fausto Stangler e o teu próximo passo aqui, um pedido meu, é te cadastrar na minha lista de comunicação pessoal, tá bom? Um abração, tchau, tchau.